Olá, pessoal. Vamos começar a falar agora, dentro da disciplina de produção de conteúdo, sobre a nossa produção em si, né, de material de vídeo, texto, fotografia ou áudio nas redes sociais, tentando entender como que pode ser, como que esse trajeto pode ser feito da melhor maneira possível, em especial da melhor maneira profissional possível, porque nós precisamos entender que toda a nossa caminhada dentro da universidade tem uma razão, que é transformar as informações que existem disponíveis em conhecimento efetivo. Esse conhecimento efetivo é importante para que você possa se destacar no mercado. O mercado das redes sociais, o mercado das mídias digitais em geral, é um mercado muito competitivo e é um mercado em que há muita concorrência também desigual. Essa concorrência desigual, ela acontece porque, na maior parte das vezes, o que nós encontramos em termos de pessoas realizando o trabalho de rede social são pessoas não qualificadas profissionalmente. Não quer dizer que elas não possam atuar, na verdade, as redes sociais são plataformas extremamente abertas e democráticas, isso é muito bom, mas há espaço para todos. E se você tem uma função específica, como a publicidade ou como jornalismo, é importante que você entenda que o seu nível de qualificação precisa se impor nesse momento. Então, nós vamos começar a falar dessa produção de conteúdo em redes sociais e depois a gente já vai entrar em algumas redes sociais. Hoje nós vamos já dar vou passar rapidamente em algumas características das redes, das três principais redes, Facebook, Instagram e Twitter. YouTube a gente vai falar mais para frente, mas já é algo para que a gente possa entender mais ou menos como que funciona essa lógica das redes sociais. Ok? Vamos lá então. Para começo de conversa, é importante que a gente entenda a rede social a partir do conhecimento que nós tivemos na disciplina de mídias digitais. Se você participou dessa disciplina de mídias digitais, você vai entender as redes sociais como uma relação social. As redes sociais não foram criadas agora com a internet, elas não surgiram recentemente com a internet, né? A partir de 1994, 95, quando ela foi aberta comercialmente. A lógica, o entendimento das redes sociais, ela começa ainda na década de 60, a partir de experimentos feitos, especialmente na Europa, né, de observações de muitos cientistas que conseguiam encontrar nas comunidades, especialmente nas comunidades menores, alguns laços importantes. Esses laços acabavam demonstrando que havia ali uma relação social, não aleatória, mas uma relação social que poderia ser ah, reunida em torno de um conceito, e esse conceito que se formou, então, chama-se rede social. Então, a rede social, para a gente retomar esse conceito, é uma relação social, são os contatos estabelecidos pelos indivíduos na vida cotidiana. Essa rede social tem um elemento, eu vou até tirar aqui a minha presença para ficar mais fácil. A rede social, ela tem um elemento que liga, né, um elo, uma conexão muito bem estabelecida, que é o que a gente chama de laços sociais. Então, é aquilo que promove o nosso entendimento com os pares dentro de uma comunidade, dentro de um território, é o chamado laço social. E esse laço social, ele pode ter gradações, ele pode ter intensidades, ele pode ser um laço forte, ele pode ser um laço fraco, ou ele pode ser até mesmo um laço ausente, mas existe. Quando a gente fala laço ausente, mas existe, parece uma contradição, mas na verdade, o fato de vivermos em sociedade já nos coloca dentro do campo do laço social. Porém, podemos não ter contato nenhum com a pessoa. Então, esse laço é considerado um laço ausente. Tanto os laços fortes, que são provenientes de amigos e principalmente de família, como os laços mais fracos, que são aqueles laços que nós mantemos, que a gente mantém, na verdade, dentro do campo profissional, dentro de uma instituição como a igreja, como um clube de serviço, né? Esses laços
tanto eles e como os laços ausentes, então eles determinam o nosso caminhar dentro dessa comunidade. Então, isso caracteriza muito a rede social, que é a presença do laço social. O primeiro princípio, então, da rede social é que ela somente vai sobreviver, ela somente vai existir pelo relacionamento existente entre os membros. Se não entendermos isso, não conseguiremos sequer também trabalhar com isso. Eu estou falando isso de uma maneira muito calma e muito concreta, porque justamente nesse ponto do relacionamento que existe muita confusão entre quem usa bem uma rede social e quem usa mal uma rede social. Porque quando o cyberespaço surge, né, ou seja, quando ele surge, na verdade sim, quando ele nos é apresentado a partir da internet, porque a gente já tinha noções de cyberespaço bem antes da própria internet surgir comercialmente, quando ele aparece no âmbito da internet comercial, nós temos que entender que esse cyberespaço é como se ele fosse uma comunidade, ou várias comunidades que se reúnem em torno de pessoas, em torno de relações sociais. Se elas se reúnem em torno de relações sociais, elas estão formando, então, redes sociais que possuem laços sociais. Então, veja que tudo isso é muito conectado. Mas o que garante toda essa unidade, que garante todas essas relações, é justamente essa palavra, relacionamento entre os membros. Relacionamento, palavrinha importante, relacionamento. Relacionamento entre quem? Entre as demais redes? Não, entre as pessoas. Por isso que eu falei agora há pouco. Qual a diferença entre quem usa bem e quem usa mal uma rede social? A diferença está em quem consegue promover um relacionamento dentro da rede social e aqueles que não conseguem. E aqueles que tentam, por exemplo, subverter uma rede social ou usar mal. Por exemplo, tentando fazer com que alguém compre alguma coisa diretamente numa rede social. Esse é um dos maiores erros que nós temos dentro do âmbito do trabalho da rede social. É você tentar vender produtos de forma direta. É você tentar promover algum tipo de funil de vendas logo de cara. Isso não funciona numa rede social porque quem está numa rede social precisa e sente necessidade de estar em relação, estar em relacionamento. E esse relacionamento precisa ser forte, precisa ser duradouro para que as partes consigam interagir entre si. Porque é mais ou menos o relacionamento que nós temos com um amigo. Imagina só, você conhece alguém, esse amigo é uma pessoa que foi te apresentada, então inicialmente você não conhece, você não entende, você não sabe quais são as manias, quais são os hábitos dessa pessoa. Mas conforme o tempo vai passando, você vai se relacionando com essa pessoa. E se esse relacionamento for bom para ambos, né, for bom para os dois lados, a tendência é que os laços sejam cada vez mais fortes. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de amizade duradoura no campo humano, né? No campo das redes sociais, no campo mercadológico, falando nisso, esse relacionamento, conforme os laços vão ficando mais fortes, pode se traduzir em engajamentos, podem se traduzir em aceitação de valores. Por isso que muitas vezes a gente opta por uma marca e não por outra, não necessariamente pelo valor do produto, não necessariamente pelo preço, mas sim por acreditarmos mais naquela marca. Ou seja, é sinal que o relacionamento foi feito, é sinal que o relacionamento aconteceu. Mas do mesmo jeito que no nosso cotidiano, nas nossas relações humanas, o relacionamento demora para acontecer, demora para ser cristalizado, nas redes sociais também isso acontece. Então também é uma realidade isso. Nós temos que trabalhar a longo prazo, temos que trabalhar conforme o tempo vai passando, a gente vai cristalizando, isso vai fortalecendo esses laços, porque do contrário a gente não promove o relacionamento e aí a gente não tem resultados efetivos. Ok, partindo disso, então partindo desse entendimento, partindo do que a gente sabe sobre rede social, e isso é importante, né? Eu vou passar com vocês aqui por algumas redes, tá? E vamos falar também
de algumas características dessas redes, justamente para que a gente possa começar a pensar em como essa produção de conteúdo pode acontecer. Vamos começar pelo Facebook, que é a rede do Mark, né? A rede do Mark Zuckerberg. É uma das mais importantes, sim. É uma rede social hoje que não está em decadência, como muitas pessoas falam, apenas mudou muito a sua forma de ser usada, né? Ou seja, mudou a maneira como as pessoas se relacionam lá dentro. A gente tinha um relacionamento muito mais de usuário para usuário, primeiro de empresa para empresa, depois de usuário para usuário, e agora nós entendemos que o Facebook é uma rede social muito voltada para grupos. Então, é uma coisa interessante isso. Se você acha que o Facebook hoje está em decadência porque o seu feed, por exemplo, não te traz nada muito interessante, na verdade não é isso. Na verdade, você que de repente está no lugar errado. Você não está nos grupos em que você precisaria estar. Então você tem que começar a criar sua própria bolha, começar a participar de alguns grupos, né? Fazer com que você seja notado e também entenda o que as pessoas estão falando e compartilhe conhecimentos e vá fazendo ali o seu relacionamento. Isso para as empresas hoje também é muito importante, né? Embora a gente entenda, e aí sim eu concordo que o relacionamento entre usuário e empresas no Facebook foi deixado para um segundo plano, justamente porque os grupos priorizam usuários para usuários, ainda assim é um grupo importante para levar os valores, para levar a aceitação da marca para frente. Tá? Então vamos entender o Facebook. Bom, o Facebook ele era então uma plataforma muito boa antes para empresas, era B2C, né? Business to Consumers, que quisessem gerar um que a gente chama de consciência da marca, o chamado Brand Awareness. Quer dizer, essa consciência da marca, ela acontecia conforme as postagens eram feitas e conforme essas postagens iam criando laços, iam se espalhando pelas redes, né? Especialmente por essa rede em si, mas depois também compartilhado em outras redes. No entanto, os mecanismos que nós entendemos do Facebook, especialmente os mecanismos pagos, eles acabaram evoluindo para uma outra forma de trabalho, que foi o B2B, ou seja, Business to Business, empresa para empresa. Se antes era empresa para consumidor, B2C, depois ele passou a ser de empresa para empresa. Ó, só para a gente focalizar e entender bem esses termos, veja só, B2C, Business to Consumer. Então, quer dizer, o trabalho é a venda direta ao consumidor final. Depois, o B2B é o Business to Business, é a venda de empresas para empresas. Somente depois é que o produto chega ao consumidor final. Então, B2C é uma loja de roupa, por exemplo. Você entra e consome aquilo que você precisa. B2B é uma gráfica. Você produz um livro, edita um livro, e você faz um negócio com a gráfica faz o negócio com a editora, e depois é que ela chega ao consumidor final. E o termo Brand Awareness é o que a gente chama, tá faltando um NES ali, tá? No Awareness. Depois, o Brand Awareness é o termo que vai indicar o quanto uma marca é reconhecida pelo público. Traduzindo, é o que a gente falou agora há pouco de consciência de marca. Quanto mais eu trabalho a minha rede social, quanto mais eu trabalho dentro do ambiente digital e faço as pessoas se relacionarem, engajarem entre os meus conteúdos, eu consigo promover a consciência da marca. É mais ou menos como aquela história de qual marca é mais lembrada, qual marca vai ser sempre mais lembrada a partir de uma necessidade, a partir de um entendimento. Então, na verdade, é quando a gente consegue trabalhar a consciência da marca. E dentro das redes sociais, quem produz conteúdos melhores, quem produz mais e melhores conteúdos, normalmente é mais lembrado. Por quê? Porque as pessoas sempre voltam. É como um canal no YouTube, por exemplo, em que você gosta de voltar sempre, porque toda semana tem 2 ou 3 vídeos ali que são interessantes. Então é o que a gente chama de Brand Awareness, que é a consciência da marca. Bom, o B2C, quando a gente fala de B2C, de Business to Consumer, a gente está falando aqui de uma prioridade de conteúdo que preza pelo relacionamento direto, né, entre as pessoas. Então, logicamente que a gente ainda vai
na verdade, fazer o B2C, se o Facebook for utilizado para ser um produto diretamente voltado para o consumidor final, a gente vai trabalhar então no conteúdo de que forma? Priorizando o relacionamento entre as pessoas, tentando fazer uma segmentação de público ainda mais específica, e aqui é importante a gente entender isso, porque quando eu falo B2C, eu estou falando de Business to Consumer, nós estamos falando aqui de públicos que são altamente de interesse para a empresa. A gente não precisa mais gastar anúncio, nem impulsionamento, tentando pegar uma massa muito grande de pessoas. A gente pode trabalhar com segmentações, e essa segmentação ela é importante porque ela significa menos custo de alcance e mais retorno. Então, se eu atinjo diretamente aquelas pessoas que estão necessitadas de informação naquele momento, eu consigo ter um retorno melhor no meu investimento. Esse B2C também ele é próprio para a gente trabalhar o boca a boca e o imediatismo das coisas. Então, quando eu sei que eu estou falando com o meu consumidor final, ou seja, estou fazendo um B2C, a minha prioridade de conteúdo vai ser sempre tentando fazer com que as pessoas falem bem da minha marca, da minha empresa, e que principalmente repassem essas informações. Então, eu vou criar conteúdos que realmente tenham esse tipo de propósito, né? De fazer com que essa informação seja cada vez mais trabalhada. No B2B, a prioridade de conteúdo muda. Nesse sentido, quando eu faço de empresa para empresa, a minha prioridade de conteúdo, especialmente dentro do Facebook, é poder oferecer dados, é poder oferecer soluções importantes de problemas que as empresas possuem. Então, eu não estou interessado exatamente em vender como eu estou interessado, como eu estaria interessado lá no B2C, embora não seja essa a nossa lógica, de vender exatamente. Mas aqui, quando eu falo para uma outra empresa, imagina que você, de repente, vai trabalhar como social media em uma empresa B2B. Né? Então, a sua prioridade de conteúdo é trabalhar dados, é trabalhar soluções que as outras empresas vão precisar, é trabalhar um conteúdo mais fixo, né? A gente fala perene, que é um conteúdo que não morre, que ele não é datado, é um conteúdo mais bem organizado, mas especialmente que vai ter um tempo de atuação muito maior, né? Ele não vai morrer com o passar dos anos. Então, o Facebook tem essas características. Ou ele pode ser B2C ou pode ser B2B, mas em cada uma dessas situações a gente tem uma prioridade de conteúdo, tá? O que é importante numa produção de conteúdo também dentro do Facebook? Mensagens nos primeiros 480 caracteres do texto. Isso é fundamental para que as pessoas possam realmente entender já a sua mensagem de cara. O Facebook não é uma rede que prioriza muito as imagens ou vídeo, embora hoje em dia isso seja importante sim, especialmente o vídeo, né? Mas mesmo assim o vídeo, a gente tem que lembrar que ele precisa dar um recado rápido, né? Ele precisa trabalhar de uma forma muito rápida, especialmente no começo, para que as pessoas possam realmente já serem fisgadas pela informação. E assim você vai trabalhar com esses posts que tenham imagens, mas isso vale especialmente também porque a gente tem uma noção no Facebook de que ele é mais texto e vídeo, mas as imagens também são importantes. Então, assim, vamos priorizar, vamos resumir. Texto é fundamental, quanto mais rápida a mensagem pode ser dada, mais importante. Imagem, sim, tente fixar também uma imagem, use uma imagem autêntica. 3. Trabalhe com vídeo. Sim, nós vamos trabalhar com mais vídeos, mas especialmente no Facebook nós vamos entender o seguinte, que não é tanto a questão da imagem ou do texto ou do vídeo que vai fazer muita diferença. A questão é a essência do conteúdo, especialmente quando você dá o recado imediatamente, né? Então isso é importante no Facebook. Os melhores horários para publicar são 13, são das 13 às 16, depois das 18 às 22, mas gente, isso é uma média global, é fundamental a gente entender que essa média global talvez já não esteja mais em funcionamento no sentido da segmentação, porque eu tenho que observar o comportamento específico do meu público, presta atenção nisso. Eu entendo que a gente até
pode usar algumas regras dessas de horários, mas é muito mais útil se eu observar no meu Analytics, ou seja, nas minhas métricas, quando é que o público está se relacionando comigo, quando é que o público está consumindo as minhas informações nas redes sociais. Com o tempo, eu consigo estabelecer alguns padrões. Então, de repente, nós estamos falando aqui de 13, 16, 18, 22, mas de repente você tem um público que está ativo no período da manhã. E isso é importante para você. Ou seja, você não pode gastar cartucho no período da tarde quando seu público está no período da manhã. Então, nós precisamos entender o seguinte: das 13 às 16, das 18 às 22 é um horário de grande fluxo de pessoas no Facebook, mas não significa que é o seu público que está ali, né? Então, é uma noção mais superficial, obviamente, mas é importante que eu precise observar o comportamento específico do meu público, né? Antes de determinar quais são os horários que eu vou fazer em que eu vou fazer as postagens. O Facebook Live, que é a transmissão de vídeos ao vivo, tem sido muito frequente, tem sido muito usado e a audiência para esse tipo de recurso quadruplicou desde o lançamento, que é em 2016, e funciona muito bem no orgânico. Então, para a gente pode ser interessante também. Por isso que eu falei assim, a questão dos vídeos gravados, mas especialmente os vídeos ao vivo, tem sido muito frequentes, especialmente agora na pandemia, né? A gente viu o Facebook trabalhar muito essa questão das lives, seja no YouTube ou no Facebook, a gente teve muito uso disso e muita aceitação por parte do público. Bom, vamos falar rapidinho aqui do Instagram. Gente, depois nós vamos tentar trabalhar um pouco de cada um dessas redes, tá? Mais específico. Então, nessa aula aqui a gente está fazendo uma passagem mais geral. O Instagram é o mundo das imagens, né? Sejam elas fixas ou imagens móveis. Nós estamos falando aqui de um mundo especialmente voltado para o campo imagético. E isso é importante porque não adianta você tentar usar o Instagram para escrever grandes textos, fazer grandes reflexões, porque não é isso que o público que está ali no Instagram está interessado. Ele precisa saber mais do que isso. Ele tem um padrão de relacionamento dentro do Instagram. Vamos lá. Pelo caráter, então, extremamente visual do Instagram, essa é uma plataforma ideal para a gente conseguir visibilidade. Sim, lógico, a gente vai ter, né, a gente vai trabalhar a imagem, seja em vídeo ou em foto, né, com muito mais capacidade de consciência de marca. Por isso ela é muito mais usada pelas empresas que são B2C, né? Normalmente o Instagram é muito mais trabalhado justamente de olho nesse consumidor final, não pelas empresas B2B, que elas preferem mais o Facebook. Mas nesse caso aqui, então, específico, qual a razão disso? Porque o consumidor final, ele está naquele processo de paixão pela marca, né? Então, uma imagem é sempre muito melhor, uma imagem pode ser muito mais bem trabalhada, muito mais bem colocada nesse sentido, para que a gente consiga ter esse relacionamento mais ativo com os consumidores. O Instagram, ele é uma rede para imagens e vídeos, né? Então, hoje em dia, você pode trabalhar muito o Instagram a partir da imagem tradicional fotográfica, né? Foi para isso que ele surgiu, né? Ele surge como uma rede muito fotográfica, porém, ele tem hoje 3 dispositivos de vídeo, né? Que é tanto o Stories, que você pode trabalhar o vídeo ali com 16 segundos, no próprio feed você trabalha também o vídeo até 1 minuto, mas você tem também no Instagram o IGTV, que é para vídeos maiores, e você tem hoje também o Reels, que é uma espécie de plataforma de vídeo em que você tem ali uma relação mais tranquila, uma relação mais bem-humorada, né? Você tem opções ali de fazer mais brincadeiras, né? O Reels é um dispositivo que vem muito na concorrência do TikTok, né? Então, e assim como o TikTok não há uma abertura muito grande para discussões políticas, discussões econômicas, é um espaço mais para desenvolver ali a sua criatividade, fazer um relacionamento mais agradável com os seus pares, né? Então, é importante que eu entenda que, de uma maneira geral,
tanto fotografia como vídeo é o que o Instagram gosta. Se você trabalhar muito texto, né, o próprio algoritmo começa a travar suas mensagens, justamente porque ele entende que você está fazendo alguma coisa que não é próprio da rede social em si. A gente vai depois falar bastante disso, mas hashtags hoje contam muito ainda no Instagram, não são mais o principal fator de busca, né? Mas vários posts são feitos essencialmente com hashtags, especialmente se a gente conseguir trabalhar hashtags da marca, né? Então a gente vai, o que seriam essas hashtags? A questão das palavras-chave, né? Quando a gente vai tentar ser encontrado, né, no campo dos buscadores, a gente então vai trabalhar a partir de hashtag. Mas como eu disse agora há pouco, não é exatamente a principal, né? Não é mais a principal fator de busca dentro da rede social do Instagram. O Instagram é também um recurso muito eficiente para contar histórias. E seja ela em vídeo ou seja em foto, nós temos que desenvolver no Instagram boas narrativas. Que é uma narração, gente. Você narra uma ação, né? Você conta uma história. Histórias são muito agradáveis para o público. Histórias são importantes porque fazem o público avançar na criatividade, na imaginação. Eles fazem o público, na verdade, sente-se acolhido pelas boas histórias. Então, quando eu trabalho no Instagram a partir dos propósitos mais lógicos de histórias, né, que eu tenho ali propósitos educativos, propósitos úteis, inspiradores, culturais, são propósitos que me trazem muito mais a possibilidade de eu contar uma história do começo, meio e fim. Então, normalmente no Instagram nós não postamos aleatoriamente, nós sempre estamos dentro de um contexto, nós sempre estamos dentro de uma lógica de comunicação com o nosso público, com aquele público que é seguidor, né, da empresa ou no caso dos perfis pessoais. Então essa lógica ela funciona muito bem porque é um espaço geralmente trabalhado para que essas histórias, o que a gente chama de narrativas, né, aconteça da melhor maneira possível. O único contratempo que a gente tem do Instagram ainda hoje é que a plataforma não prioriza exatamente o uso de links, como faz o Facebook, né? O Facebook é mais fácil, você linka qualquer postagem, mas no Instagram você não consegue fazer essa linkagem, a não ser na bio, ou se você tiver mais de 10 mil seguidores, você consegue linkar na bio e também no Stories. Mas, fora isso, é difícil. Então, assim, o tráfego para o site, né, a geração de tráfego para o site acaba sendo quase difícil, quase nula, né? Mas, hoje em dia, as pessoas estão um pouco mais acostumadas também. Quando a gente falar um pouquinho mais do Instagram de forma específica, a gente chega nesse ponto da questão dos links. Vamos passando. A qualidade da imagem no Instagram não pode ser desprezada, gente. Olha, é importante que a gente entenda que já foi o tempo em que qualquer fotografia entrava e a gente tinha um resultado. Quer dizer, hoje em dia, ou a gente prioriza uma boa imagem, ou a gente vai ficar para trás, porque o nível aumentou muito. Fotógrafos profissionais, videomakers profissionais acabaram entrando e produzindo muito conteúdo de qualidade. E se você entrar hoje, especialmente no campo comercial, produzindo conteúdo ruim, amador, você vai ficar para trás. O próprio algoritmo do Instagram começa a te deixar para trás, porque ele entende que não é um material profissional à altura daquilo que você quer. É importante a gente entender que uma coisa que a gente faz no nosso Instagram pessoal é da nossa conta lá, beleza. Se eu quiser fazer alguma coisa errada ali, falar errado, fazer uma foto errada, ótimo. Agora, se eu quero um resultado melhor, se eu quero um resultado mais efetivo, eu tenho que procurar isso, né, dentro de um profissionalismo melhor. Senão, eu começo a ficar para trás dentro do Instagram. Então, a rede Instagram é uma rede que exige hoje que você tenha um conteúdo muito mais profissional. Não há limite de texto, mas a gente quer ver foto mesmo, né? Então, como a gente falou agora há pouco, sempre há espaço para boas histórias, boas reflexões. Assim é o Instagram, assim funciona o Instagram de uma maneira muito mais interessante. O Twitter. O Twitter é aquela rede que às vezes a gente fala assim, né? Será que tem alguém me lendo? Né? É interessante quem tem conta no Twitter. Eu tenho a conta no Twitter e eu tenho muito essa sensação. Será que eu estou falando para quem? Né? Quem é que está
lendo minha postagem, quem é que está compartilhando minha postagem, quem é que está respondendo minha postagem. Normalmente, pela rapidez de fluxo que o Twitter tem, a gente não tem esse retorno interessante, né? Como a gente teria, por exemplo, no Facebook ou no Instagram. Então, o Twitter é uma rede que hoje prioriza muitas notícias, né? Então, e também uma rede em que você consegue formar uma bolha muito interessante. Então, você vive dentro do mundo que você quer viver, né? E não necessariamente do mundo que outras redes te colocam, né? Então, a gente brinca se alguém lê no Twitter, mas sim, as pessoas leem muito, as pessoas tomam muita decisão. O Twitter é uma rede muito voltada para a opinião pública, né? Ou seja, a formação de opinião pública a partir do Twitter é interessante, tanto que os custos de impulsionamento nas redes sociais entre Facebook, Instagram e Twitter, o Twitter é muito mais alto. Por que os custos de impulsionamento são mais altos? Porque ele tem um retorno muito maior, em especial na formação de opinião pública. Então vamos dar uma olhadinha nas características do Twitter. Bom, ele funciona muito bem para isso, né? Que eu falei agora há pouco. Pegar seguidores bem segmentados, né? Ou seja, aquelas pessoas que vão realmente trabalhar dentro daquela bolhazinha. Então, o que eu consigo fazer muito no Twitter, e o algoritmo do Twitter faz isso muito bem, é me dar uma segmentação mais interessante. Então, eu consigo entrar em algumas bolhas, justamente para poder fazer os meus negócios da melhor maneira possível. Embora o Twitter tenha ampliado para 280 esse limite de caracteres, ainda convém trabalhar com esses menos 140 para dar muito mais resultado. Você começa... Hoje em dia, o que a gente entende também, que assim, obviamente subiu para 280, mas hoje você tem a possibilidade de fazer o fio, né, o thread no Twitter, e muitas pessoas fazem uso disso. Ainda assim, há estudos que indicam lá, assim, há percepções, não vamos falar de estudos que não são científicos exatamente, mas há percepções de que exatamente a thread ou os grandes textos não são assim a grande vedete do Twitter, né? A gente ainda continua com aquelas frases de impacto, com aqueles entendimentos mais rápidos. Mas hoje você tem que saber trabalhar com tudo isso, inclusive com imagens estáticas e também imagens de vídeo, né? Então a gente percebe assim que essas redes vão se retroalimentando também com algumas coisas que vão dando certo. Então o vídeo, o texto e a foto, né, que antes era muito restrito para Facebook e Instagram, agora já está também no Twitter e a gente tem essas características. Então assim, as redes vão mudando e é importante que a gente vá entendendo essas mudanças. Utilize hashtags também para, né, fazer seu Twitter ser melhor encontrado, isso é importante, a gente consegue fazer isso no Twitter. A hashtag, assim como no Instagram, é importante, ao contrário do Facebook, que a gente não tem uma importância muito grande do algoritmo do Facebook para as hashtags, aqui no Twitter tem. E a gente tem que entender uma coisa no Twitter, ele é muito fugaz, né? A vida útil de um tweet, ele é de apenas 18 minutos. Então, o que acontece? Vamos publicar uma vez só o mesmo conteúdo? A gente pode fazer um truquezinho. A gente vai publicar o mesmo conteúdo, mudando alguns textos, né? Mas mantendo a mensagem principal para a gente conseguir trabalhar. É uma característica do Twitter que justamente porque ele é muito rápido, né? Então, quando você abre o Twitter e lê, começa a ler ali uma sequência. Aí de repente você fala assim, vou tomar uma água, né? Você vai até a cozinha e volta, pronto, você já perdeu toda aquela linha que você estava. Se você não estiver dentro de uma bolha, você vai ficar ainda mais perdido. Então, na verdade, esse entendimento é importante também para as ações comerciais do Twitter. A gente vai ver mais para frente quando a gente trabalhar especificamente o Twitter. Gente, essas são as características dessas três principais redes. O YouTube a gente vai ver depois de forma separada, mas mais importante que isso é entender que a produção de conteúdo para as redes sociais vai seguir uma lógica bem específica, a do relacionamento, porque é assim que essas redes funcionam, é a partir do relacionamento entre os pares que essas redes sociais vão funcionar, e é esse o primeiro entendimento que nós temos que ter quando a gente fala de produção de conteúdo para redes sociais. Beleza? Até a próxima aula, valeu!